Sejam todos bem-vindos ao canal. Neste vídeo irei narrar os acontecimentos do capítulo 68 do mangá de Mokoshiroko no Yonkishi, intitulado de Nefilim. O capítulo 68 começa com a briga de Percival e Gawain por causa dos acontecimentos do capítulo passado. Na realidade, não é bem uma briga que está rolando entre os dois, é mais uma perseguição de Gawain por Percival. Tanto que Percival fica correndo de Gawain e pedindo a ajuda de Lancelot. Porém, Lancelot não está nem aí com eles. Na realidade, ele está prestando atenção na luta de Tristan contra Merácila. Já a luta de Tristan contra Merácila começa com Tristan realizando um ataque com sua espada imbuída em magia. Mas, após ele atacar, ele percebe que o encantamento que ele tinha feito em sua espada está desaparecendo. E é neste momento que Merácila o agradece pela deliciosa magia. E Tristan percebe que aquele monstro de Merácila se alimenta de magias. Agora, sabendo do real perigo daquele monstro, Tristan resolve acabar com ele de uma vez só, utilizando magia sagrada. Mas o seu ataque não surge nenhum efeito, e é aí que ele percebe que o monstro também é imune à magia sagrada. Indignado, pois ele não sabe como isso pode estar acontecendo, ele pergunta para Merácila o que é aquele ser, e Merácila responde que é um polímero de almas, basicamente uma junção de almas do clã dos demônios com almas do clã das deusas, fazendo com que aquele ser seja imune à magia de luz e de escuridão. E ela ainda continua dizendo que isso é uma coisa irônica, porque aquele monstro era exatamente como Tristan, porque ele é nascido de um demônio e de uma deusa, tendo uma aparência desprezível, exatamente como a mãe dele, mas com uma magia muito inferior à dela. Ao ouvir isso, os olhos de Tristan brilham de felicidade, e ele concorda com o que ela diz, e continua falando de como a sua mãe é incrível, e até mesmo contando algumas histórias dos dois juntos. E no final ainda pede para Merácila contar mais sobre sua mãe, mais especificadamente da época em que ela lutava contra os demônios, porque, segundo ele, a mãe dele não falava muito deste assunto. Mas Merácila, ouvindo isso, fica muito irritada com a reação de Tristan e realiza um ataque com seu polímero, enquanto ela grita para ele não brincar com ela. Tristan foge do ataque e diz que ele não está brincando com ela, que ele está falando sério. Mas Merácila retruca, dizendo que para ela, ele fazer essas coisas durante uma batalha é a mesma coisa de brincar com a cara dela, e diz que pelo jeito ele não se parece nada com seu pai. Ouvindo que ele não se parece nada com Meliodas, Tristan fica mais feliz ainda, e pergunta se ela realmente acha isso, todo empolgado. Já ela, vendo a reação de Tristan, fica mais furiosa e diz para ele não ser tão infantil em uma batalha. E cortando a conversa dos dois, aparece uma fada, pedindo licença ao interrompê-los. A presença daquela fada deixa os dois muito surpresos, porque uma fada com aparência tão frágil não deveria estar ali, no meio de uma batalha. E a fada continua dizendo que ele tem algo a tratar com aquele demônio, apontando para Merácila. Mas Merácila, ouvindo-a chamar de demônio, se pergunta por que aquela fada o chama assim. Porém, ela só pergunta para a fada se ela não tem medo de morrer, porque ela invadiu a sua luta e ainda está a insultando. Logo ela, uma apóstola do caos, uma serva do rei do caos. Já a fada não liga para o que Merácila diz, e pergunta para onde foi aquela pessoa que estava com ela antes deles chegarem a este reino. E Merácila, brava, não responde, mas no seu subconsciente ela pensa que seu parceiro foi em direção ao castelo.
e fica receosa se algo pode ter acontecido com seu parceiro, algo que possa ter estragado tudo. Já ela diz para si mesma que está tudo bem, e diz para a fada simplesmente desaparecer, e com um simples ataque ela faz a fada em pedaços. Mas quando ela se dá conta, a fada está atrás dela e diz que se o parceiro de Merácila está próximo ao castelo, ele deve ter ido para a masmorra. Merácila, quando ouve as palavras da fada, se assusta, porque não tem como alguém saber sobre isso, sendo que a única maneira de saber era se a fada tivesse lido sua mente. A fada, percebendo a reação de Merácila, diz que Merácila abaixou sua guarda por causa de sua aparência inofensiva, e isso fez com que seus pensamentos vazassem sem nenhum cuidado. Depois de falar essas coisas, a fada se transforma e Lancelot aparece, a chamando de demônio novamente, enquanto ele fala que se ela continuar julgando os outros pela aparência, ela vai acabar se dando mal. Escutando ser chamada de demônio novamente, a cabeça de Merácila começa a doer, e ela pergunta por que ele continua a chamando assim. E ele responde que é porque ela realmente é um demônio. Na verdade, ela não é um simples demônio. Ela é um membro de elite do Rei Demônio, uma dos 10 mandamentos, Merácila, ou também conhecida como Mandamento da Fé. Merácila, após ouvir as palavras de Lancelot, começa a querer recobrar a sua consciência. Mas acontece com ela a mesma coisa que aconteceu com Galande. Uma voz de dentro de sua cabeça começa a dizer para ela destruir aqueles que se opuserem ao Rei do Caos e ao Reino Eterno. Porém, a reação dela ao ouvir essa voz foi diferente da de Galande. Ela começa a surtar e a gritar descontroladamente, deixando até mesmo Tristan preocupado, fazendo com que ele pergunte para Lancelot o que ele fez. E Lancelot o responde que ele só cutucou um pouco, que aparentemente ela está presa em um feitiço de lavagem cerebral, e se caso ela tentasse lembrar de algo, seus pensamentos são perturbados pelo feitiço. E diz que como Merácila é uma feiticeira com os pensamentos bagunçados, ela não consegue realizar feitiços. Sendo assim, ela não será capaz de manter a sua forma atual. E depois de dizer tudo isso, Lancelot deseja boa sorte a Tristan, e diz que ele tem algo a resolver, e vai embora, deixando Tristan sem entender nada, principalmente sobre a Merácila ter outra forma. Porém, essa dúvida de Tristan acaba durando pouco tempo, porque assim que Lancelot sai, Merácila começa a se contorcer e a se transformar em uma enorme cobra. Percival, ao ver aquela enorme cobra, ele se assusta e pula no colo de Gawain, a agarrando, fazendo com que os dois até esqueçam que estavam brigando. Já Merácila, em forma de cobra, começa a destruir a cidade inteira, enquanto ela grita para as pessoas não olharem para ela, e como eles a viram daquele jeito, ela iria engolir todos. E no momento que ela vai realizar um ataque aos moradores e aos cavaleiros da vila, Tristan a ataca, utilizando seu poder demoníaco e a derrotando na hora. Merácila, já no chão, diz que ele não tem nada a ver com sua mãe, que na verdade ele é um monstro igual a seu pai, com um cruel e gigantesco poder. Assim, Tristan volta rapidamente à sua forma normal e diz que ele não queria ouvir isso, por isso ele não queria usar este poder. E é neste momento que algo parecido com a cauda de Merácila segura um cajado e chama o rei Arthur, pedindo para que ele conceda um último poder, acabando assim o capítulo 68 do mangá de Mokushiroku no Yonkishi. E o próximo capítulo que veremos terá o título de Aqueles Agindo por Trás das Cenas. E se caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, que me ajuda muito a trazer novos vídeos sobre Mokushiroku.